de reprodução, e ontem nós vimos um pouco da parte de reprodução de fêmeas. Hoje eu convidei ele por entender bastante, ser um especialista, um doutor na área aí de reprodução, e vamos focar um pouquinho mais na parte de machos, mas se surgir alguma pergunta em questão de fêmeas, o Eduardo está aí também apto para poder responder. Então, Eduardo, eu passo a palavra para você se apresentar melhor ao pessoal, falar um pouquinho de sua carreira aí, sua história na apicultura também. Maravilha, Adriano. Vou já compartilhar o meu arquivo aqui. Aí, no arquivo eu já falo qual a minha formação, tá? Primeiramente, então, até que vai compartilhando, quero te agradecer pelo convite, né? Sempre é uma honra a gente poder estar falando sobre essa área, né? Essa área de reprodução de peixes, que me encantou desde quando comecei a trabalhar com isso, né? Vocês já estão vendo a apresentação aí, Adriano? Estamos sim. Tá, beleza. Então, o Adriano, né, me convidou para estar falando um pouco sobre mais essa qualidade de gametas, né, e suas implicações na reprodução de peixes. Ontem, né, vocês tiveram uma aula com a Mônica, acabou abordando bastante coisa sobre fêmeas, né, então é mais um complemento do que ela falou para vocês terem aí, tudo bem? Bom, o Adriano, eu não consigo, ao longo da apresentação, verificar se há algumas perguntas no chat, tá? Mas eu acho que depois da apresentação a gente acaba respondendo, tudo bem? Tá ok. Se você quiser, eu te interrompo à medida que for passando e tal, de slides, se alguém perguntar. Mas beleza, a gente pode deixar para o final e vai tudo. Pode sim, Adriano. Se tiver alguma questão específica de algum slide, você pode estar comentando sim, tá bom? Não tem problema, não. Ok. Beleza? Bom, assim como o Adriano já falou, né, pessoal, só falando um pouco da minha trajetória, né, eu ingressei no curso de Engenharia de Pesca em 2003 pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Toledo. Então, eu sou engenheiro de pesca, tá? Formado em 2007. Em seguida, fiz o mestrado e doutorado em aquicultura, né? Então, eu terminei o doutorado em 2012, lá em Jabuticabal, no CAUNESP. Fiz 9 meses de estágio de pós-doutorado no Instituto de Pesca e, desde então, desde agosto de 2013, né, estamos aqui em registro. Então, agora esse mês, ano passado, essa semana completou aí 7 anos que estamos na frente aí de algumas disciplinas, né? Tendo elas as disciplinas de graduação para o curso de Engenharia de Pesca, Aquicultura Geral, Piscicultura Continental, Estatística e Experimentação e Comunicação e Redações Científicas no primeiro semestre e segundo semestre, Piscicultura Marinha, Formulação de Rações e Reprodução de Peixes, né? E já na pós-graduação em Jabuticabal, onde eu sou credenciado com orientação de mestrado e doutorado, tem algumas disciplinas mais específicas. Essa aqui, que é a análise espermática computadorizada casa, né, em peixes utilizando software livre MediJ, a gente vai falar um pouquinho disso daqui. Qualidade seminal de peixes aplicada à piscicultura, tá? E reprodução de peixe água doce aplicada, e sua aplicação aplicada na piscicultura também, tá ok? Então, ao longo desses últimos anos, aí, a gente vem trabalhando bastante com reprodução de peixes, desde 2004, no primeiro estágio, que eu fiz uma estação de pesquisa, né, de produção de alevinos lá em Toledo, gostei e falei, isso que eu quero da minha vida, né? E até então a gente está trabalhando com isso. Bom, dentro da piscicultura, né, vocês já sabem, já tiveram, o Adriano tem falado bastante coisa para vocês, né? Nós temos que, para ter sucesso, tanto na questão de, principalmente, alguns peixes nativos, né, que a gente fala bastante, e também na questão de tilápias, é importante a gente ter algumas tecnologias de produção eficientes para isso, tá? Exemplo das tecnologias de produção, né? Nós temos que ter nutrição, manejo, genética, beneficiamento, comercialização e, não mais importante, né, a reprodução, que acaba sendo a base para a gente ter esses peixes, né, para estar produzindo. Esses dias eu dei um curso, né, acho que tem a Adriane e a Raíssa presente aqui nesse, que participaram, mas só se a gente pegar, por exemplo, essa produção em 2019 de peixes nativos no Brasil, né?
A gente pegar e fizer uma conta de padaria, então nós temos aí 287 milhões de quilos. Se a gente for dividir no peso médio, né, de 2 quilos essas espécies nativas produzidas, a gente tem a quantidade de 143 milhões, quase 144 milhões de unidades que foram, né, então, de alevinos destinados à produção. Tá, isso, eu acredito que esse número seja bem superior, né, que muitos ainda não acabam não saindo nessa conta, que tem a mortalidade, assim por diante, né, então a gente vê a importância dessa reprodução, tá, para esse cenário de piscicultura brasileira. Então, quando a gente fala dos nativos, né, o mais produzido, como você já sabe, é o tambaqui, tá, a espécie Colossoma macropoma, amplamente criada aí em temperaturas acima de 20 graus Celsius em várias regiões do Brasil. Tá? Temos os brícons, né? Um exemplo também de brícons, que são muito criados, matrinchãs. Temos os peixes de couro, siluriformes, né? Hoje, cerca de 95% do que é criado no Brasil, né, de pintado, é o pintado amazônico, que é o híbrido da fêmea de caixara com macho de leários marmoratos. E, além disso, né, nós temos outras espécies, como, por exemplo, o dourado, tá? O pacu, que é muito utilizado aqui também no sudeste e sul do país, para a realização do híbrido com o tambaqui, né? Então, formando tambacu. Nós temos jundiás, cascudos, pintados e assim por diante, né? Então, a nossa fauna ela é muito rica, e a questão de espécies nativas, quando a gente trabalha com isso, a gente tem essa possibilidade de ter a reprodução como não um gargalo, mas como uma peça-chave na produção, porque se a gente não tiver alevinos, a gente não tem produção. E, além disso, né, além dessa produção, né, nós temos também algumas espécies destinadas para conservação, que a gente tem aqui dentro do livro vermelho de espécies ameaçadas, né, uma vasto número de espécies ainda, infelizmente, estão ameaçadas de extinção. Então, nesse sentido, né, nós também temos executado alguns experimentos com algumas espécies ameaçadas. Um exemplo da piabanha, tá? A Bricum insignis e o surubim paraíba, Sendacneridium paraíba, são duas espécies endêmicas, tá? da bacia do Rio Paraíba do Sul, onde a gente vem executando alguns trabalhos. Então, a reprodução também é importante, não somente na questão da produção, né, mas de manter essa variabilidade genética, manter esses animais em seu ambiente natural, através de programas de peixamento ou repovoamento, assim por diante. Tá? É claro que nós temos um número muito vasto de espécies, né, então esses só são dois exemplos aí que nós temos trabalhado também. Então, quando a gente fala de peixes migradores, né, o exemplo, basicamente, nós temos aqui o corimba, tá? O Prochlordus lineatus é um modelo migratório que tem um comportamento muito peculiar, né, muito semelhante, na verdade, a outras espécies de peixes migradores, né? Então, acabam fazendo essa migração descendente e ascendente geralmente para a reprodução, tá? Nos locais propícios de desova. Então, por exemplo, esse aqui é um reservatório, aqui é uma barragem de Itaipu. Esse aqui são tributários do Rio Paraná. Então, vocês imaginam locais de desova. Então, esse aqui é um local de desova. Nós temos as lagoas marginais, onde ocorre toda a sobrevivência da prole. Então, essa migração reprodutiva, assim como acho que a Mônica comentou ontem com vocês, né, é uma estratégia utilizada então, para completar esse ciclo de desenvolvimento gonadal. E, para isso, né, nós temos esses fatores ambientais, que são os principais estimuladores para isso ocorrer, tá? Onde que eles vão ser responsáveis, né, para a produção desses hormônios liberadores de gonadotrofinas, os GNRHs. Então, esses GNRHs, né, eles serão produzidos a partir dessa migração reprodutiva ou dos fatores ambientais que os peixes acabam percebendo. Então, quando a gente fala de peixes de água doce, principalmente temperatura, fotoperíodo, pluviosidade, nível do rio, são fatores chaves que vão desencadear todo esse processo de maturação, tá bom? E quando a gente fala de algumas espécies, por exemplo, marinhas, é o caso aqui do robalo, né, uma espécie, na verdade, eurelina, ele acaba tanto sendo encontrado na água doce como na água salobra ou salgada.
Outros fatores, como temperatura, fotoperíodo, a questão de marés, salinidade, né? Elas são fatores chaves, assim, que vão estar desencadeando todo esse processo de desenvolvimento hormonal e, consequentemente, desova. Então, nesse sentido, nós temos o hormônio folículo estimulante, né? É um hormônio produzido a partir dos fatores ambientais, onde esses fatores ambientais, né, eles vão estar desencadeando a questão de espermatogênese e vitelogênese, ou seja, o crescimento dos gametas. Já a migração reprodutiva é responsável basicamente, né, pela contribuição na produção desse hormônio luteinizante. Consequentemente, vai ocorrer uma maturação, uma indução, né, desses gametas e liberação disso para o ambiente. Então, dentro do ambiente natural, nós temos que as características ambientais, elas vão estar estimulando a produção do hormônio folículo estimulante e a migração reprodutiva, esse hormônio luteinizante que vai ser responsável pela desova, tá? Então, nesse sentido, né, nós temos a gametogênese, que